Bom. Então tá. Então agora nós vamos uma outra situação. Nós vamos ter 3 pontos. Tá? Esses pontos aqui, eles são vértices de um triângulo. E esse aqui é um triângulo no espaço, né? Um espaço tridimensional. Fui lá e fiz um triângulo da minha cabeça. E aí, ele pede duas coisas. A área do triângulo e ele pede a altura relativa do vértice C. Bom, aí a gente leu o enunciado e diz assim, tá, a área talvez. A letra B não faço a mínima ideia. Bom, vamos resolvendo e depois a gente descobre o que é. A gente não pode olhar e dizer assim, eu não sei e sair correndo. Também é outro problema de aluno. O aluno diz não sei, sai correndo, nem pensa. Tá. Então tá. Então vamos descobrir o que quer dizer, né? O que ele quer falar com área. Então, se eu estou pensando em área de triângulo, então eu desenho um triângulo. Não faço ideia de como é esse triângulo. Desenhei um triângulo. Né? Tá. O que eu sei? Se eu pegar esse triângulo e duplicar ele, o que é duplicar? Pegar esse lado aqui, né? Pegar esse lado aqui e replicar ele, vai formar o quê? Vai formar um paralelogramo. Né? Então, aí vem uma observação que é todo triângulo, se eu dobrar ele é metade, né, de um paralelogramo. Né? Qualquer triângulo, desenha um triângulo aí. Recorta aí, vai lá, faz 2 triângulos igual, cola, vai dar um paralelogramo. Tá? Então, qualquer triângulo. Então, um paralelogramo pode ser decomposto, né, em 2 triângulos de mesmo tamanho, de mesma área. Tá? Então, você pega 2 triângulos iguaizinhos, corta, né, e junta, cola direitinho, vai ficar um paralelogramo. E aí, esse triângulo pode ser da maneira que você quiser, da maneira mais louca. Né? Aquela maneira, eu vou fazer para fazer do contra. Vai dar, vai dar. Tá? Então, o que a gente verifica com isso? Que a área do triângulo é o quê? Metade, quando eu divido por 2, eu estou tomando a metade. Então, a área do triângulo é metade da área do paralelogramo. Então, esse é um fato muito importante que a gente tem que carregar. Né? Que a área do triângulo é metade da área do paralelogramo. E isso vale para a geometria do modo geral, viu, gente? Porque agora a gente vai estar trabalhando com questões onde nós temos a geometria e a gente está trazendo a geometria analítica. O conceito da geometria vale na geometria analítica. A geometria analítica é uma forma de ler a geometria. Tá? Então, da geometria, a gente sabe que a área do triângulo é metade da área do paralelogramo. Então, agora a gente vai usar a geometria analítica para calcular essa área. Tá? Então, por exemplo, né, eu vou pegar esses dois vetores aqui, o AB e o AC. Ah, professor, mas eu gosto do CB e do CA. Ok. Faça e vai chegar ao mesmo resultado. Então, eu escolhi o AC e o AB. Então, quem são esses vetores? O AB, B menos A. Né? E o AC, C menos A. Então, eu tenho esses vetores, né? E esses vetores, então, vão ser a base para nós, então, calcularmos a área desse triângulo. Tá. O que sabemos de área do triângulo? Bom, temos o vetor AB e AC. E sabemos da geometria tradicional, né, que a área é metade da área do paralelogramo. Ou seja, né, eu vou pegar o módulo do produto vetorial. Né, vou pegar o módulo do produto vetorial e dividir ele por 2. Né? Por quê? Porque o módulo do produto vetorial é a área do paralelogramo.
Ô, professor, uma pergunta aí. Aí, Esse daí a gente está considerando que ele é um triângulo equilátero, né? A gente poderia considerar ali a igualdade da área ali pela geometria do triângulo equilátero, que é hum, base vezes altura dividido por 2. tá. E aí, Tem duas coisas. Primeiro, base vezes altura dividido por 2 vale para qualquer triângulo, certo? Eu já vou falar dessa resolução. Base vezes altura dividido por 2 vale para qualquer resolução. O que eu estou fazendo aqui também uhum, vale para qualquer triângulo, independentemente de ser ou não equilátero, certo? Então aqui entendi. eu não, o que a gente está fazendo aqui é geral para tudo. Não é para esse tipo Tá. de triângulo, não é para aquele tipo de, é geralzão, tá? Então Uhum, não te prende essa daí. Agora base vezes altura uhum, eu já vou falar disso daqui um pouquinho, tá? E ela vale para qualquer triângulo, tá? uhum. Não, quem vê o enunciado já meio raciocina para como iniciar ele ali, né? Para calcular a área Ah, sim, sim, sim. dos módulos. Sim, mas eu já vou comentar dele. O que é importante, que a gente tem que ter claro, é que eu tenho a área como metade da área de um paralelogramo em qualquer paralelogramo. Tá? Pessoa qualquer um, Sim, não, independente se ele tem sim. lados iguais ou não. Tá? Aham, entendi, então. Obrigado, Tá? Fá. De nada. Bom, então, retomando. Aqui eu tenho a área do paralelo, que seria a área do meu paralelogramo, né? Se eu fizesse, né, estendesse o AB, estendesse o AC. Tá, beleza. Mas a gente só quer metade disso. Então, vamos fazer o produto vetorial. Calculando o produto vetorial, montando ele, né, nós temos isso aqui. Montei ele. Botei ali o AB na segunda linha e o AC na terceira linha, como é de costume. Então, vamos calcular isso. Calculando isso, usei aqui o nosso bom e velho Sarri. Não é Sarri, não. Laplace. Então, seguro a primeira linha, a primeira coluna, sobrou menos 2, menos 1 e 3. Seguro a segunda coluna, ficou 1, 2, menos 1 e 3. Segura a terceira coluna, 1, 2, menos 1 e... Opa! 1, 2, menos 2 e 1. Aqui. Show de bola. Então tá. Fazendo a continha do determinante. Né? 6 soma 1, 7. Menos 3 mais 2, menos 1, com aquele menos dá mais. 1 mais 4 dá 5. Então tá. Temos aqui o nosso produto vetorial, temos o nosso vetor, temos um vetor normal, né? Então tá, então agora nós vamos calcular a área. Então, para calcular essa área, né, eu vou pegar o módulo desse vetor. Então, o módulo desse vetor ficou 7 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Então, 7, 49, mais 1, 50, mais 25, 75. E aí, então, chegamos a este valor. Raiz 75 sobre 2 unidades de área. Como não foi especificado uma unidade de área, tipo, isso aqui está em metros quadrados, isso aqui está em metros. Né? A minha escala é metros, ou milímetros, ou, sei lá, nanômetros. Então, a gente escreve unidades de área. Quando vocês forem trabalhar com integrais, lá em cálculo 1, por exemplo, o professor vai resolver a integral, vai dizer assim, vou calcular uma área, né? Que a integral pode não ser uma área. Mas, olha lá, vou calcular a área. Aí, calcular a área e aí vai botar lá a unidade de área. Tá? Beleza. Tá. Agora vem, então, a ideia da altura relativa ao vértice. Então, o que nós temos? Quando eu estou falando de triângulo, a gente sempre vai lembrar de altura. E essa fórmula clássica, base vezes altura, ela vale para qualquer triângulo.
Inclusive para esse, que é um triângulo desenhado no espaço tridimensional, né? A gente não faz que eu não faço a mínima ideia de como ele é. Só que altura, a gente é acostumado a pensar nessa altura aqui. E, na verdade, é essa altura aqui que ele vai estar considerando, né? Aqui eu deveria ter feito outra altura. Eu deveria ter considerado a altura do vértice A. Que seria essa altura aqui. Ah, mas então se é do vértice A, então tem a altura do vértice B. Também tem a altura do vértice B. Então, cada vértice ele tem uma altura, certo? O que é a altura? Vamos ver a definição de altura. Então, a altura de um triângulo é um segmento de reta perpendicular, ou seja, ele vai sair do vértice e vai até uma base, certo? Formando um ângulo de 90 graus. Então, se eu pegar essa medida aqui, vezes esta base, vai me dar a área. Mas, se eu pegar essa medida aqui, com vezes essa medida aqui, dividir por 2, também vai me dar a área. E o mesmo valor. Então, né, base vezes altura é uma medida que vale para qualquer triângulo e tem que ser especificado qual base e qual altura. Ou seja, base e altura elas estão relacionadas. Então, se eu tenho como vértice, né, como altura relativa ao vértice C, a minha base é AB. Se a minha altura é relativa ao vértice a minha base é CB. Tá? Bom, então o que ele está pedindo? Ele está pedindo essa medida aqui, né? Ele está querendo saber qual é a altura, esse traço em vermelho que está no triângulo. O que a gente sabe do triângulo, de qualquer triângulo, de todos os triângulos? Que a área do triângulo é a base vezes a altura, dividido por 2. Então, a altura é o problema. Tá? A altura é o meu problema. Então, quem é a base? A base é AB. Tá? Então, a base é AB. Meu vetor é AB. Bom, mas base é um número. Ou seja, não é um vetor. Base é número, não vetor. Então, eu vou ter que colocar no lugar da base um número. Ou seja, o módulo do vetor. Né? E o módulo do meu vetor é raiz de 6. Tá. Então, o nosso problema é quanto à altura. Queremos saber, temos isto aqui e temos a área do triângulo. Né? A área do triângulo é conhecida. Nós calculamos no slide anterior a área desse triângulo. Né? Então tá. Está calculada essa área. Então, tá ali. Então, o que a gente tem que fazer agora? Colocar as coisas no seu devido lugar. A altura que eu quero saber, a base e a área eu conheço, então eu coloco as coisas no lugar. Então, no lugar da área, raiz de 5, raiz de 75 sobre 2. No lugar da base, raiz de 6. Tá? A altura é minha incógnita. Muito bem. Então, como é que a gente resolve isso? Como é que eu isolo o H? Como é que eu chego a essa conclusão aqui, né? Como é que eu cheguei a essa conclusão desse H? Muito simples, né? Então, o raiz de 6 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, ficou, vou botar outra cor aqui. Ficou raiz de 75, que divide 2, né? Dividido por raiz de 6. Né? Ou seja, ele passou para cá. O 2 está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, vai ficar vezes 2, igual a H. Agora, eu tenho o 2 que divide 2, vai ficar 1. E aí sobrou H igual
a raiz de 75 dividido por raiz de 6. Então, quando eu tenho uma divisão, eu posso escrever tudo sobre a mesma raiz, tá, gente? Não preciso ficar com medo de escrever isso aqui. Quando tem multiplicação e divisão, as coisas são mais permissivas, tá? Ou seja, eu posso colocar tudo sobre a mesma raiz. Então, finalizou isso. Ah, Vitor, mas eu não gosto de raiz, eu posso trabalhar com calculadora? Pode, não tem problema nenhum. Deu 3,53. Né?